Vamos receber então para falar sobre reflexos eleitoral e partidário no mandato eletivo e reforma eleitoral do Rio Grande do Sul, Dr. Fábio Guiche. Algum tempo atrás, no alto de uma colina, numa pequena cidade lá do Rio Grande do Sul, vivia um lenhador. Um lenhador que durante toda a sua vida tinha como arte e ofício a profissão de cortar lenha. Ele era conhecido naquela cidade como o melhor lenhador que já existiu. Ninguém conseguia cortar lenha como ele. O tempo foi passando e aquele velho lenhador com sua idade resolveu ensinar um jovem lenhador. Um jovem bem apessoado que recém chegou na cidade e conquistou o coração daquele velho lenhador. E ele ensinou a ele toda a arte de cortar lenha. Os dois se tornaram amigos e o tempo foi passando. Até que num belo dia o jovem lenhador chegou ao velho lenhador e disse: eu sou melhor que você. Eu sei cortar lenha melhor que você. Não tem problema. Você está bom, você pode ser melhor. Não, eu quero provar perante a população que eu sou melhor que você e vou cortar mais lenhas do que você. Não precisamos disso. Não precisamos dessa eleição. Não precisamos dessa disputa. Mas o jovem lenhador insistiu tanto com o velho lenhador que o velho aceitou o desafio. E num belo dia, num domingo de manhã, no centro da cidade, aquela pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, o jovem lenhador e o novo lenhador, os dois com as suas artes de cortar lenha, começaram um duelo. Quem cortaria o maior número de toras de lenha durante um período de 5 horas? O cronômetro iniciou e o velho lenhador em poucos minutos se sentou numa cadeira e baixou a cabeça. O jovem lenhador olhou e disse: eu vou arrebentar com esse velho. Eu vou ganhar longe. Passou mais algumas horas e o velho lenhador sentou novamente naquela cadeira e baixou a cabeça. O jovem pensou: ele está cansado. Eu vou ganhar de longe. Final, cronômetro estagnado. Hora de fazer a contagem das lenhas. O jovem lenhador cortou 72 toras de lenha. O velho lenhador, quando jovem, já comemorando sua vitória, cortou 91 toras de lenha. Aquele jovem de maneira não aceitou que teria perdido aquela disputa e disse: como é que pode? Eu não parei em nem um minuto. Você em vários momentos você baixou a cabeça porque estava cansado. O velho olhou para ele e disse: a tua arrogância e a tua prepotência, eu te ensinei tudo sobre a arte de cortar lenha, mas você esqueceu o mais importante. Quando eu abaixei a minha cabeça, não estava descansando. Eu estava fazendo aquilo que você esqueceu de fazer. Eu estava afiando o meu machado. Boa tarde, vereadores e vereadoras de todo o Brasil. É uma satisfação estar novamente aqui no encontro da União dos Vereadores do Brasil. E de imediato quero mandar um grande abraço ao presidente Gilson, que é lá do Sul, um grande amigo e parceiro de longa data. Eu, de forma rápida, quero me apresentar. Eu sou advogado, especialista em direito eleitoral. Eu trabalho muito forte nas questões políticas, partidos, defesa de vereadores, prefeitos, registros, impugnações, defesa junto aos tribunais e também defesa aqui no TSE em Brasília. Então faremos uma palestra objetiva. O QR Code está na tela, podem escanear. Qualquer dúvida, depois eu posso passar o material para vocês. Seremos bem objetivos e direto. Reflexos eleitoral e partidário no mandato eletivo
e a tão sonhada reforma eleitoral. Há muitos anos, o Brasil vive uma comédia chamada reforma eleitoral. Uma comédia, porque nós vamos falar sobre isso, aquilo que não sai do papel. E ano após ano, a gente vê aquilo se repetindo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes de iniciar, que vocês pensem. O que é preciso para se eleger? O que é preciso para os vereadores se eleger e se reeleger? E hoje pela manhã, eu vi o prefeito Manga falando aqui que é menos Brasília e mais município, ele está correto. Porque, gente, o pior desafio que existe é uma candidatura de vereador. Vocês enfrentam a todas as eleições uma reforma eleitoral. Vocês já viram uma reforma eleitoral nascer ou dar início numa eleição para governador, deputado e presidente? Não. Quem é vereador há 5 ou 6 mandatos vai lembrar como eram as eleições antigamente. Lá no meu município, no Rio Grande do Sul, o meu pai foi vereador durante 9 mandatos. E eu participava como guri junto dos comícios. Liberados, tinha churrasco, cerveja, não pode mais isso. Mas há 12 anos atrás, eles resolveram diminuir o tempo de campanha de 90 dias para 45. E não perguntaram para ninguém, mas começou nos vereadores. Há 8 anos atrás, lá no meu estado do Rio Grande do Sul, 8 anos atrás, mais de 50 vereadores mais votados não se elegeram. Por quê? Terminaram com as coligações para vereador. Só que eles terminaram para vereador e queriam voltar para deputado depois, porque eles viram que não deu certo. Mas acabaram não voltando e se manteve também na última. E vocês viram o problema que teve há 8 anos atrás. E para piorar, ano passado, todos vocês, que foi palco da minha palestra aqui, nós estávamos no início do ano eleitoral sobre os maiores problemas que tinham dentro daquela eleição que eu disse que vai ser a sobrevivência política, a cota de gênero, o abuso de poder e também o terror dos vereadores, o chamado quociente eleitoral. Teve vereador que estava no 6º, 7º mandato que me abordou e disse: Fábio, eu nunca precisei calcular esse tal de quociente eleitoral, mas agora precisou. Teve gente pegando calculadora, fazendo conta, baixando o programinha, vendo se o partido era mais seguro para aproveitar a janela que tinha lá em abril. E tivemos uma troca grande, tivemos sadia. Gente, é sobrevivência política. Então isso aí está se desenhando num novo código eleitoral. Só que eu vou falar para vocês, a reforma eleitoral, de verdade. O Brasil já teve uma reforma eleitoral de verdade? Vocês acreditam que o nosso código eleitoral, ele é de 1965 e ainda está em vigor? Cheio de remendas. Lei eleitoral de um lado, lei de inegibilidade, lei da ficha limpa, lei daquilo, lei de tudo. E o momento que quando você é advogado eleitoral, precisa orientar os candidatos, você tem que procurar em decisões e às vezes uma Constituição se confrontando com uma lei. Esse que é o problema. Um abraço pessoal de Candelária aqui também, Rio Grande do Sul. Gente, por isso que a reforma eleitoral está se desenhando. A reforma eleitoral, aprendam uma coisa, o Brasil nunca teve uma reforma eleitoral. Mas Fábio, tu falou agora, mudou dos 45 dias, uma vez era permitido cavaletes nas avenidas, propaganda em poste, propaganda na internet. Isso é tudo remendo, isso é mini reforma eleitoral.
nós não temos uma reforma de verdade. Mas a gente tem em tramitação o nosso novo Código Eleitoral, que é o projeto de lei complementar 112. Ele era para entrar em vigor para as eleições do ano passado. Não entrou. Querem tentar votar este ano no Senado uma proposta de 892 artigos, que vai suprimir a lei de inegibilidade, que é a lei da ficha limpa, a lei dos partidos políticos e a lei das eleições, que fala sobre propagandas. Eu estudei muito esse novo Código Eleitoral, muito mesmo. Só que ele já vem viciado e movido com interesses. E até lá, infelizmente, a gente vai participar daquele código que está lá, ó. Aquela capa é o Código Eleitoral que está em vigor, de 1965. Então, pessoal, o que a gente precisa saber? Os pontos que vão mudar se esse projeto passar. Não se preocupem com isso agora. Não se preocupem, porque a eleição só se vocês forem candidatos a deputado. Agora, sempre eleição para vereador, muita água e muito interesse vai rolar. Agora, aqui que eu falei no início da palestra, quando começam as mudanças eleitoral, quem são os bois de piranha? Vereadores! Então serão vocês mais uma vez. E assim como terminaram com as coligações, como mudaram a sobra do quociente eleitoral, que vai mudar de novo, vai piorar, vai ter mais mudanças. E as principais é nas novas regras das sobras, prestação de contas, fundos, cotas de gênero. Se vocês acham que os 30% da vaga do sexo oposto, e o que eu mais estou fazendo defesa no meu escritório, é ações aonde a chapa teve candidatas vereadoras com poucos votos e se entenderam como laranja, e o Ministério Público, o adversário, entrou com uma ação liquidando com a chapa inteira. E a lei é clara, se for provado que uma das candidatas é laranja, a chapa toda cai. Tem chapa caindo em todo o país. Tem ofício vindo do presidente para o presidente da Câmara às 15h, com sessão às 19h, para convocar suplente do novo cálculo. Nós temos, Daiane Maria, presidente da VAT, amanhã, na nossa região, cálculo, inclusive, de novo vereador a ser assumido. Então, pessoal, está em proposta, está, mas vai se bater muito forte na questão da cota. O registro vai simplificar, vocês não vão depender tanto dos partidos. Lembra aquele medo do vereador quando briga com o partido? Será que encaminharam o meu DRAP? Será que me colocaram meu nome na ata? Então, essas situações vão se resolver e vão ser colocadas de forma individual. O vereador que se sentir prejudicado pelo novo código poderá fazer sozinho. É uma das propostas. E a desincompatibilização, porque é uma salada de fruta. O servidor público concursado sai 3 meses antes, fica em casa recebendo, espera a convenção. O CC 3 meses, o secretário para concorrer a prefeito é 4, para concorrer a vereador é 6. Aí a gente nunca sabe quem tem que sair. É presidente da comunidade, é diretor, é tesoureiro, faz parte da igreja. Não acontece com vocês isso? Toda vez das eleições eu tenho que sair, mas acontece. Liga para o advogado, jurisprudência. Eu sou membro daquilo. Agora é para regulamentar e dizer não. Todo mundo sai 3 meses antes. Ponto, acabou. É a proposta do novo código. E a questão da inegibilidade, que vai colocar um ponto sobre os 8 anos. Os 8 anos que eu digo, quando começa e quando termina a inegibilidade. Mas, o mais importante,
Para tudo isso valer, tem que ser votado até outubro deste ano, para valer para as eleições do ano que vem. Está bem congelado, vai ter emendas, vão voltar a discutir agora para valer nas eleições de 2028, aonde mais uma vez vocês vão experimentar as mudanças da legislação eleitoral. Então, gente, tem que valer até um ano antes. Pessoal, vamos lá então. Fidelidade partidária. Esse assunto é muito importante. E como vocês estão no início do mandato, nós vamos falando sobre eleição, sobre isso, mas o que vale agora? E o que mais me perguntam, Fábio, eu me elegi, eu briguei com o prefeito, briguei com o partido. E como vai ficar? Primeiro lugar, pessoal, vamos ser bem claros e objetivos. Um ocupante de cargo eletivo perde seu mandato se desfilia do partido. Desfiliar. O que eu mais recebo de consulta é dizendo, querem me expulsar do partido. Que coisa bem boa. Como é que tu conseguiu? Abraça o presidente. Faz uma festa para ele. Semana passada uma vereadora me ligou. Querem me expulsar do partido. Recebi uma carta. Rasga. Recebi uma notificação. Rasga. Recebi um e-mail. Rasga. Recebi um WhatsApp. Bloqueia. O que eu faço? Nada. Vão me expulsar. Imagina, tu quer uma carta de euforia melhor que ser expulsa? Ser expulso do partido, mantém a sua cadeira e você fica livre, solto. Então, nunca jamais se desfilie do partido. Fábio, mas eles não vão me expulsar. E eu não aguento mais ficar no meu partido. O que eu faço? Vamos lá então. A lei coloca 3 hipóteses. E eu vou falar para vocês que realmente vale, o que funciona e o que está em voga hoje em dia. Mudança significativa ou desvio reiterado do programa partidário. Gente, tem partidos que têm uma ideologia num lugar, no outro canto do país é diferente, no sul é assim, no nordeste é diferente. Isso realmente vocês vão conseguir provar. Alguns vereadores conseguiram quando tiveram fusão de partidos. Está se desenhando a fusão PSDB e PSD? E as pessoas perguntam, mas eu posso sair do partido se eu sou um deles? A simples fusão, se não tiver se não caracterizar uma mudança reiterada no programa, não arrisquem. Não arrisquem. E a discriminação política e pessoal, já vou falar sobre ela, mas antes eu quero falar sobre a verdadeira mudança. Aonde vocês podem sair do partido e dormir tranquilo. Porque todas as hipóteses, vocês podem pegar o melhor advogado. Vocês sempre vão ter uma ação correndo em um medo. E a jurisprudência em nosso país, ela muda muito. Tem juízes entendendo de uma maneira no sul, o Tribunal Superior Eleitoral entende de uma maneira, depois de outra. Para não ter problema é a janela. Mas a janela é só em abril de 2028. Desculpa, março de 2028. Ah, Fábio, é muito tempo. A hipótese segura é a janela. A hipótese segura que você não depende de nada é a janela. Mas agora tem um novo mecanismo, carta de anuência. Eu recebo tanta consulta dessa emenda constitucional. Fábio, eu vou sair do partido porque o presidente do partido vai me dar uma carta de anuência. Presidente da onde? Lá do meu município, o presidente estadual. Não falei com ele. Tá, e os suplentes? Tem que assinar. E o diretório? Pessoal, a carta de anuência por si só não é motivo para sair e ter tranquilidade para segurar a cadeira de vocês. A carta de anuência, por quê? O suplente
pela resolução lá de 2007, também tem direito a requerer a vaga, porque nós sabemos que a vaga é do partido e não do vereador. Então, a carta de anuência, se tiver uma divergência entre o diretório estadual e o municipal, o que prevalece? O que prevalece? Eu tenho na minha mesa a decisão dos dois lados. Juiz dando causa que vale o diretório municipal e o diretório estadual. E aí? E aí tu vai arriscar? Tu vai arriscar? Aí vamos voltar. Discriminação pessoal e política. Eu estou com o caso de uma vereadora agora, fazendo uma ação, onde ela foi altamente perseguida, insultada e humilhada pelo presidente do partido e pelo prefeito, com prova de WhatsApp, com mensagem, com declaração em rádio, comprovada a discriminação. Mas, gente, tudo o que eu falei para vocês, todas essas possibilidades de troca de partido, todas, exceto a janela, elas não ocorrem simplesmente entre vocês e o partido de vocês. A única maneira de vocês conseguirem sair do partido sem se preocupar com uma ação judicial é esperar a janela. Porque o restante, vocês vão precisar dessa ação de justificação de desfiliação partidária. Mas se eu tiver uma carta de anuência, o que eu falei? Quantos deputados saíram do partido com carta de anuência? Vários. Eles pegaram a carta, entraram com essa ação e tiveram respaldo do Poder Judiciário. A grave discriminação pessoal, carta de anuência. Quer dizer, ação de justificação também. Não façam de forma unilateral a sua desfiliação. Somente na janela. Muito cuidado com isso. A carta de anuência é perigosa. Ainda o tribunal não tem uma posição aqui de Brasília, o TSE, forte sobre isso. Só diz que ela, por si só, ela não justifica a desfiliação e o vereador não pode arriscar. Então, pessoal, vocês vão me pedir sobre imunidade parlamentar. Eu quero sair do partido. Só que eu não vou pedir carta de anuência. Eles não vão me dar, e se vão me dar eu tenho medo, teria que ter medo mesmo. Eu estou sofrendo uma grave discriminação. Se ela é muito forte, vale a pena. Mas eu não quero esperar a janela. Aí você vai correr o risco. Agora, está lá bem claro. Você vai sair do partido apenas por um orgulho de uma sigla sua, se você não quer esperar a janela. Porque você pode permanecer, ser oposição, fazer críticas ferrenhas ao prefeito do teu partido, aos vereadores do teu partido, e provoca uma expulsão, e eles te expulsam, e daí tu vai ter sim uma carta branca. Ah, Fábio, mas eu votei contra a eleição da mesa do meu partido. Imunidade parlamentar. Ah, mas eu votei contra um projeto que o prefeito reuniu a base para votar todos os votos a favor. Eu votei contra e derrubar o projeto. Espera aí, só um pouquinho. Prefeito reunindo vereadores e combinar voto? Para mim está me cabendo uma improbidade administrativa. Prefeito reunir e combinar voto e o vereador ser penalizado pelo voto a qual ele tem imunidade? Faça uma ata que foi definido que no projeto tal a bancada tem obrigação de votar. Obrigar vereador a votar de uma certa forma com o partido através de ata? Me parece bem claro uma improbidade com bastante dolo.
Então, pessoal, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. A reforma eleitoral está aí. Teremos várias mudanças, só não sei quando serão feitas mudanças. Então, pessoal, troca de partido, carta de anuência, pegue meu contato, cada caso é um caso, eu posso conversar com vocês. É delicado, eu garanto para vocês que eu tenho muita cautela. E também no que diz respeito à questão da discriminação pessoal. O mais importante é vocês aguardarem a janela. Gente, um grande abraço a todos. Meu tempo infelizmente acabou. Eu vou ficar à disposição, meu contato está na tela. Dizer para vocês que os vereadores precisam, durante todo o curso do mandato deles, fazer que nem o velho lenhador fez. Afiar o seu machado. E lembrar muito bem do que o prefeito Manga falou hoje de manhã. Às vezes, a experiência, a cautela e o conhecimento também da legislação eleitoral é muito importante. Pessoal, foi uma satisfação muito grande. Um abraço a todos e um ótimo retorno para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado! Muito obrigado, doutor Fábio Guiche. Pode ficar ali, doutor. Eu quero convidar a Júlia Haas, vereadora de Rancho Queimado, Santa Catarina, para fazer a entrega do certificado de uma lembrança ao doutor Fábio Guiche. Natural de Estrela, né, doutor? Lajeado. Agradecer às vereadoras participantes aqui também. E a vereadora Sônia Kuhn, de Mormaço, Rio Grande do Sul, tem 8 mandatos consecutivos, né? Parabéns, vereadora. Muito obrigado, colegas vereadoras. Vamos desfazer o palco.